Vocês já devem ter observado muitos monitores assim, que exibem com orgulho no título de seus anúncios 0.5 ms de tempo de resposta, 1 milissegundo de tempo de resposta, 2 milissegundos de tempo de resposta. E muitas pessoas acreditam que isso é input lag, mas não fique envergonhado, eu durante muito tempo também acreditei. Mas nunca é tarde para aprender, e nesse vídeo eu vou mostrar para você a diferença entre tempo de resposta e input lag. Input lag é o tempo que as coisas demoram para acontecer. Tempo de resposta não tem nada a ver com isso, e eu vou explicar o porquê. Então primeiro a gente tem que entender o que é input lag. É simples, eu apertei o W, meu boneco andou. O intervalo de tempo entre eu apertar o W e ver o meu boneco andando no monitor é o input lag. Eu apertei no mouse e minha arma disparou. O intervalo de tempo entre eu apertar no mouse e a minha arma disparar é o input lag. Então o input lag é o intervalo de tempo entre eu mandar um comando e ele ser exibido na tela. Então, quanto menor o input lag, melhor para mim. Mas as empresas não informam qual que é o input lag. Elas colocam lá um tempo de resposta que nada tem a ver com input lag. Mas será que elas querem que eu acredite que aquilo é input lag? Talvez eu compre. Imagina um monitor com 1 milissegundo de tempo de resposta ser comprado por uma pessoa que acredita que esse tempo de resposta é input lag. Mas não tem nada a ver. Eu vou explicar agora o que é tempo de resposta que aparece lá nos anúncios. Então aquilo nada mais é do que o tempo de resposta do Pixel. Você está vendo aqui o BTB e o GTG, que é o que as empresas usam para colocar esse 1 ms orgulhosamente. Mas vamos lá. BTB nada mais é do que o tempo que um pixel preto demora para ficar branco e depois preto de novo. Então eu estou lá no CSGO, tomei uma bang na cara. A minha tela, que tinha várias coisas, várias informações, ficou branca. Então os pixels ficaram brancos. E aí eu voltei a ver depois da bang. Estou vendo inimigos. Inimigos que são de diferentes cores. Então os pixels brancos eles vão ter que formar imagens diferentes. E esse é o tempo de resposta. É o tempo que o pixel demora para formar uma imagem. Para você ter o tempo de resposta padrão ouro, você usa o preto. Então você calcula o tempo que um pixel fica preto, branco e preto de novo. Quanto mais rápido ele ficar, imagens mais fluidas eu terei. Estou jogando ali um Fórmula 1, vou entrar no túnel. Saí da claridade, entrei no escuro. Meus pixels que formavam a claridade agora formam um túnel escuro. O pixel, ele era branco, agora ele era branco, amarelo, azul, agora ele vai ser marrom, preto, cinza escuro. E há um tempo para essa imagem se formar. As novas imagens se formam com o tempo. E então, durante a formação dessa imagem, se o meu monitor tiver um tempo de resposta de pixel meio ruim, eu vou perceber que as imagens vão ficar embaçadas por mais tempo. Mas isso não é input lag, isso apenas é qualidade da imagem. Eu vou deixar alguns links explicando bem, tá? Alguns especialistas explicando a diferença entre tempo de resposta e input lag. Mas antes eu queria que você soubesse o seguinte: não satisfeitas em colocar o tempo de resposta estampado, algumas empresas elas não conseguem ter 1 ms usando o preto para o branco e preto de novo. Então elas apelam para um outro padrão de medidas, que é o GTG, cinza para branco e cinza de novo. Você está vendo que o cinza é muito mais parecido com o branco do que o preto. Ou seja, o cinza está mais perto do branco do que o preto. É muito mais fácil um pixel cinza virar branco do que um pixel preto virar branco. Então ele leva menos tempo para fazer isso. Então muitas empresas, por exemplo a Dell, durante muito tempo, acho que até hoje, usou o padrão BTB. Então você pega um monitor da Dell, ele tem 12 milissegundos. E você pensa, não, vou comprar esse da Acer aqui, que inclusive é o meu, mas ele tem 1 milissegundo. Só que não tem nada a ver, porque a Dell está usando o padrão BTB e a Acer está usando o GTG. Então são diferentes. Nem sempre 1 milissegundo GTG é mais rápido do que 1 milissegundo BTB. Geralmente não é, tá? E outra questão, não é só isso. Muitas fabricantes usam tons de cinza mais claros. Então, se elas não conseguem 1 milissegundo no teste, elas pegam um cinza um pouco mais fraco. E você não tem como saber qual tom de cinza elas usaram. Tem alguns tons de cinza que são quase brancos. Então, acho que dá para entender mais ou menos o ponto dessa questão aqui, tá? E vamos voltar a falar de input lag. O que forma o input lag? O que acontece no input lag? Dentro do monitor tem hardware, tá? Tem processamento de imagem. Então o monitor mais caro ele vai ter um input lag menor. Mas não só porque ele é um monitor mais caro, mas porque ele tem um hardware melhor ali dentro. Ele tem um processamento de imagem mais rápido. A gente também precisa falar sobre algo muito importante, que são os painéis.
nós temos hoje três tipos de painéis predominantes no mercado, o VA, o IPS e o TN. Na esquerda aqui nós temos o VA, no meio nós temos o IPS e na direita nós temos o TN. Uma demonstração da qualidade das cores. A gente pode ver que no primeiro quadrado de cima, o VA ele tem uma qualidade de cor um pouco menos, menos bela, né? Menos viva do que o IPS, e o TN é o pior dos três, né? Ele tem a qualidade de cores com muito menos vida do que os outros dois. Então a gente vê que o VA ele tem uma qualidade de cores melhor que o TN e pior do que o IPS. Por sua vez, o TN é o pior dos três tipos de painéis. O que acontece? Quando eu pego um painel TN, ele tem um tempo de resposta facilmente mais rápido. Por quê? Porque a gente está vendo que os pixels, as cores, elas são mais incompletas. Então, por exemplo, é muito mais fácil o monitor processar uma cor com menos vida do que com uma cor com mais vida. Seria a mesma coisa que o jogo. É mais fácil você processar uma imagem com poucos detalhes do que com muito detalhe. É como se a cor tivesse menos detalhes. Isso não quer dizer que o painel TN não é Full HD. O painel TN é Full HD, só que é um Full HD com cores basicamente, para não dizer mortas, né, com pouca vida. Então, vale a pena eu comprar um painel TN e não um IPS ou um VA? Para jogos, se você quer economizar e encontrar um monitor TN de R$1.000 abaixo, né, Full HD, 144 Hz, pode ser uma boa compra. Mas eu particularmente não gosto. Eu acho que tem ótimas opções na faixa de R$1.300, R$1.400. Pago um pouco mais, mas pego um painel VA ou IPS, né? VA é interessante para quem joga, assiste uma coisa ou outra no PC. O IPS é ideal para quem usa o PC como basicamente uma TV. Trabalha com edição. Se você é um editor de vídeo, usa o Photoshop, editor de imagem, tudo mais, fotógrafo, você precisa de um painel IPS. No TN você não vai conseguir fazer um bom trabalho, porque algumas cores basicamente elas não se distinguem. Você está vendo ali no TN, basicamente o verde são todos do mesmo tom. Você não consegue diferenciar, né? O vermelho também. Então fica difícil, né? As cores não vão ganhando vida, elas são basicamente iguais. E aí fica difícil o trabalho. Eu vou comprar um TN porque eu quero tempo de resposta. Tem painéis IPS e VA que por conta dos monitores terem um hardware melhor, conseguem resultados melhor até do que os TN, que tem um tempo de resposta baixo, mas não tem um hardware tão bom. Então nem todo monitor TN é mais rápido que VA ou IPS. Isso não é uma regra absoluta. Eu separei 3 modelos de monitor e vou falar para vocês quais que eu recomendo hoje, tá? São monitores interessantes na minha forma de pensar, tá? Então fica comigo. Após tantas explicações, vamos fazer aí a minha lista de monitores que eu indico. Sim, esse monitor que apanhou bastante, tá? O Acer Nitro. Ele é um monitor que eu indico, inclusive eu tenho ele. O que eu tenho é o VG241Y. Ele tem 1 ms e tipo, a gente entendeu que esse ms não significa nada, né? Acho que eu insisti nisso e deu para entender. Ele vem com FreeSync, mas se você tiver placa de vídeo da outra marca, não faz mal. Tem a compatibilidade, tá? Consegue fazer aquela adaptação, né? Então tranquilo. Qual que é o ponto positivo desse monitor? O ponto positivo é que você encontra ele a R$1.300, R$1.350 às vezes, e aí ele se torna interessante. R$1.299 é um preço bem bom para ele, tá? Ele tem um tempo de resposta a 60 Hz bem parecido com o concorrente ao Sage 2. Os dois em 60 Hz tem um input lag de 28, 25 milissegundos. Só que no 144 Hz o tempo de resposta deles é brutal, abaixo de 5 milissegundos. Se eu não me engano, o Acer Nitro tem até um tempo de resposta um pouquinho maior, mas por ele ser 165 Hz e o AOC Hero G2 IPS ser 144 Hz, o Acer Nitro tem uma sobrevida e ganha um pouquinho mais de tempo de resposta, porque os frames eles estão diretamente ligados com o input lag, tá? Então, quanto mais frames, diminui o input lag. As coisas aparecem primeiro na tela. Isso é lógica básica, né? Então, esse monitor tem um tempo de resposta, um input lag, né? Muito bom. E um tempo de resposta ok. A gente sabe que ele usa o cinza para o cinza, mas todos usam. Só que o input lag aqui é muito baixo, tá? Muito baixo mesmo. E dificilmente o seu adversário vai ter algo melhor que você. Vai ser na mesma faixa ali de tempo de resposta.
Qual que é o ponto negativo? Aqui não tem muito Dash Pixel, o G2 tem muito mais, mas ele tem um problema de vazamento de luz. Então se você quer correr do Dash Pixel e não se importa com vazamento de luz, que foi o que eu fiz, é uma boa opção. Mas pode ser que alguns venham com um Dash Pixel, tem algumas reclamações, mas é muito menos do que a AOC, tá? Então é importante a gente falar sobre isso. Eu recomendo ele, o link está na descrição. E agora vamos para o segundo aí, que já foi citado, né? Ele tem um tempo de resposta muito bom. Eu não tenho certeza se é mais baixo, mas é bem similar, cara. Eu vi algo abaixo de 4 milissegundos e eu vi o Acer Nitro ali um pouco acima dos 4 milissegundos. Então, o AOC Hero G2 é um espetáculo. Ele, em tempo de resposta, ele é fenomenal. Dash Pixel, aqui há bastante reclamações de Dash Pixel. E o painel aqui é IPS também, então a gente sabe que vai ser a qualidade de imagem muito boa, tá? Os dois vêm com a furação VESA, né? Que é aquela furação para você colocar aí na parede. Então, bem interessante, tá? E qual que é o ponto negativo aqui? Eu já falei, né? Dash Pixel aqui com bastante frequência. O Dash Pixel interrompe o meu jogo? Me prejudica de alguma forma? Não. É um pixel que morre e você vai... Se você olhar, você vai ver. Muita gente tem Dash Pixel no monitor e nunca percebeu. Ele é pequeno mesmo, tá? E a AOC, se eu não me engano, ela garante a troca caso tenha mais de 5 Dash Pixels. Tem que se informar bem, tá? Então se vir com mais de 5, você pode trocar. É de se pensar, né? Eu não quis arriscar, mas eu acho um ótimo monitor. Ele não tem o problema que o Acer Nitro tem de vazamento da imagem, de vazamento de luz, né? Em que a luz vaza e o meu tem esse problema. Parece um abajur de vez em quando, dá uma vazada na luz, mas não é nada... Quando você olha assim, dá uma incomodada, sabe? Mas é algo que acostuma. Só que também não é uma decisão fácil, tá? Mas eu recomendo sim. Para jogos ele é excelente. E não tem hoje, eu vou de LG. Não tenho, eu vou de Samsung. Cara, sempre vai ter o risco do Dash Pixel, tá? E agora nós chegamos no terceiro colocado aqui. O monitor curvo da Samsung. Ele tem um painel que eu adoro, que é o VA. A gente viu que o VA... ele é um pouco menos vivo do que o IPS, só que as imagens são bonitas. Isso ajuda, né, o VA a ter um tempo de resposta menor. Então, se o monitor tiver um hardware igual ao Acer Nitro e igual ao AOC, o input lag dele vai ser menor, porque ele tem um painel VA, que tem imagens boas, mas poupa um pouco de processamento, porque as cores são um pouco menos vivas, tá? Menos definidas não, menos vivas. Não tem a ver com definição. O preço está excelente, como é um monitor que eu acredito que foi lançado recentemente, pelo que eu percebi, ou não tem muita informação na internet, não achei muita informação. O design dele é imbatível, ele é curvo, tá? Os outros dois não são, isso é um ponto positivo. Com um monitor curvo você se acostuma tranquilo, tá? Então é uma coisa que realmente você vai se acostumar. Ele tem aí as entradas e o tempo de resposta 4 ms, mas a gente já viu que isso não interfere em nada. O input lag dele deve ser na faixa também do Acer Nitro e do AOC G2. Eu vou precisar esperar um pouco para que ele entre, né, nos reviews dos sites que eu acompanho, sites gringos que fazem essa medição. Mas não é nada... Ele tem um input lag realmente baixo, tá? Aqui até fala, né, low input lag. Para você ver, né, como que o MS não é input lag, senão eles falariam aqui, ó, input lag de 4 milissegundos, mas não tem nada a ver, né? Eles não falam, eles falam só baixo input lag. Então, é isso, é um monitor que eu tô recomendando mais no momento. Pelo preço, acho que tá bom. Como ele é um monitor recente, né, não tem muito review, tô falando que nem um colono. Eu sou um colono de coração, né, mas não tem muito review, mas parece ser bom. Tem bastante... As opiniões que vêm surgindo são boas, tá? A galera tá falando bem. E eu gosto, acho bonito o monitor IPS. E ele também curvo, né? E ele também tem a furação VESA. Então, os três têm essa furação. Eu recomendo muito você pagar um pouco mais e comprar um monitor de uma qualidade melhor do que economizar e depois, de alguma forma, perder o seu dinheiro, né? Então, os links estão na descrição. Desculpa pelo vídeo longo. Espero que você tenha gostado. Se assistiu até o final, duvido que você assistiu até o final. Deixa o like e comenta aí. Tamo junto, valeu e fui!